Olá, meus amigos. Você que mandou a tua história para mim, você não tem noção da contribuição que você está fazendo na vida de pessoas que estão tão confusas lá fora, confusas ou presas a uma seita, confusas espiritualmente ou presas a uma seita. Você não tem noção da tua contribuição a essas pessoas. A tua contribuição vai direto para elas, porque, como você sabe, eu não monetizo esse canal, eu não ganho dinheiro fazendo isso aqui. Então, quando você contribui com o canal, mandando a tua história, você está afetando vidas diretamente, de uma forma tão positiva. Presta atenção na história do brasileirinho de hoje, principalmente você que está em uma dessas situações que eu falei. Confuso ou confusa, buscando uma religião ou algo espiritual ao qual se apegar, ou você faz parte de uma instituição religiosa como a Igreja Mórmon e você se sente escravo espiritual, mas você tem um testemunho. Você recebeu uma revelação pessoal sobre a veracidade da igreja. Ele fala o seguinte: olá, Vânia, tudo bem? Me chamo César Augusto, tenho 19 anos e pode falar meu nome. Ele me autorizou. Não me importo. Gostaria de lhe agradecer pelo seu trabalho, pois graças a ele nunca me batizei nesta corporação. Conheci a igreja em 2018 através de uma colega de escola, mas naquele momento não me chamou a atenção. Em 2020, diante de toda a situação que estávamos e ainda estamos vivendo, me sentia péssimo e me perguntando quando essas coisas ruins iam acabar. Então vi uma propaganda da igreja no YouTube e lembrei da minha colega, então resolvi dar uma olhada. Depois entrei em contato com os missionários e começamos a conversar. Logo na primeira semana já achei estranho, pois a única coisa que sabia sobre a igreja era o nome dela, e as missionárias já queriam marcar meu batismo. Fomos continuando, e como eu falava com missionárias, tinha que falar com os elders sobre o batismo. Assim elas perguntaram se eu queria conhecer uns amigos delas. Eu dizia que não, pois ainda não me sentia pronto. Porque as sisters, né, as missionárias, elas ensinam as palestras, mas só quem pode batizar, porque tem autoridade para batizar, são os elders, os missionários, porque eles têm o sacerdócio, tá? Passaram alguns dias. Na próxima ligação, elas simplesmente me apresentaram os elders, sem ao menos me perguntarem se eu queria conhecê-los. Mas hoje não as julgo, pois agora sei que elas eram cobradas pelo meu batismo. Alguns dias depois eu estava até gostando do que estava aprendendo, afinal, quem não gostaria de ter uma família eterna? Enfim, pesquisei sobre a igreja no YouTube e apareceu um vídeo de um moço contando o porquê ele deixou a igreja. Neste vídeo ele indica o seu canal, o qual comecei a assistir e nunca mais parei. Fiquei horrorizado sobre as coisas que a igreja fez no passado. Ficava pensando sobre como era possível a verdadeira igreja de Cristo, ele coloca entre aspas, ter matado várias pessoas no massacre das Montanhas Meros. Presta atenção no raciocínio dele. Fora as outras barbaridades. E eu já tinha sido cego, já que pensava que era Satanás me afastando do evangelho restaurado. Essa parte eu não entendi muito bem, tá? Desculpa. O tempo foi passando, meu batismo já estava marcado para o final de 2020, quando resolvi dar uma nova olhada no seu canal. Foi a melhor coisa que fiz, pois através do que você falava, fui pesquisando para ver se era verdade. Meu chão caiu ao descobrir que era tudo farsa. Assim, fui questionando sobre algumas coisas aos missionários de forma sutil para ver o que falavam. A maioria das respostas eram coisas do tipo: ore e pergunte se isso é verdade. Eu vou repetir. Ore e pergunte se isso é verdade. Não entendemos todos os propósitos de Deus. Ou, não pesquise em fontes não autorizadas pela igreja. Essas eram as três respostas que ele recebia dos missionários cada vez que ele questionava, tá?
Com certeza isso não respondia minhas perguntas, então fui procurar outra religião e até acabei encontrando uma em que me sinto bem. Foi chegando a data do meu batismo, em dezembro de 2020, quando eles vieram conversar comigo. Fui sincero ao dizer que tinha encontrado outra religião, e a resposta que eu tive foi a mais absurda possível, algo mais ou menos assim. Sabe, César, algumas religiões até tentam seguir ao Salvador com sinceridade, mas existem 3 pilares para a Igreja de Cristo, que são o sacerdócio, as ordenanças do templo, né? E também acho que batismo, essa coisa toda. E outro que eu esqueci. Alguns até têm a motivação certa, mas não possuem nem o sacerdócio e nem as ordenanças necessárias para a exaltação. Então você tem que procurar esses requisitos na igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. Eu fiquei meio passado com essa resposta. Afinal, tecnicamente, eles disseram na minha cara que a igreja que escolhi não é a verdadeira. Afinal, por ética, não devemos dizer diretamente para uma pessoa que a religião dela não é a certa. Depois de toda essa história, outros missionários, e creio eu que seja o líder da missão São Paulo Leste, começaram a me mandar mensagens novamente, querendo marcar de falar comigo por ligações, me convidando para ir à igreja, etc. Depois de tudo que rolou, graças a Deus, nunca cheguei nem a entrar no prédio da capela, e não vai ser agora que vou entrar. Enfim, essa é a minha história com a Corporação de Jesus Cristo dos últimos dias. Outra nomenclatura aqui para a igreja, né? Adoro a criatividade. Obrigado novamente pelo seu trabalho e lhe agradeço por tudo, Vânia. Beijos. Beijos para você, meu querido. Muito obrigada por ter mandado aqui a tua experiência para nós. Então tá. Presta atenção numa coisa. Ele escutou falar sobre a igreja em 2018, mas ele estava numa fase da vida dele em que ele estava bem. E ele não teve interesse, a igreja não chamou a atenção dele. Tudo bem. Acontece que em 2020, presta atenção, por favor, na mensagem que eu quero deixar contigo hoje, que é muito importante, tá? Em 2020, ele estava passando por dificuldades e ele estava, como eu falei, buscando alguma coisa, um apoio espiritual, porque ele estava passando por uma fase extremamente difícil e perguntando quando é que isso vai acabar. Aí ele estava no YouTube e viu uma propaganda, esse é o nome certo, ele viu uma propaganda da Igreja Mórmon no YouTube. Então ele resolveu dar uma olhada, entrou em contato com os missionários e começou a receber as palestras e tudo. Tá. A tendência natural do ser humano é essa. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando o bicho pega, seja em termos de doença ou morte na família, ou extremas dificuldades financeiras, agora você naturalmente busca algo superior a você, algo que possa te ajudar, algo que possa te dar um alento que você não está encontrando em nenhum outro lugar. E você está tão desesperado, você precisa encontrar em algum lugar, em alguma teologia, talvez para algumas pessoas teologia, você precisa encontrar respostas, algo que faça sentido, algo que te dê esperança, que te ajude a entender por que aquelas coisas estão acontecendo e o que você pode fazer para aquelas coisas acabarem e a tua vida se estabilizar novamente. Agora entra a religião. Foi o que aconteceu com ele. Ele entrou em contato com as missionárias que começaram a dar as palestras e já queriam de cara marcar o batismo dele sem que ele conhecesse o suficiente sobre a igreja. Por que elas fazem isso? Porque é assim que a igreja trabalha. Pressão, números, estatísticas, tá? Faturamento. Quando ele chegou para os elders e falou que... Quando ele chegou para os elders e começou a fazer algumas perguntas para as quais eles não tinham as respostas, os elders também são treinados para darem esse tipo de resposta aqui. Ore e pergunte se isso é verdade. Não entendemos todos os propósitos de Deus. Não pesquise em fontes não autorizadas pela igreja. Eles podem não te falar isso diretamente, essa última frase, mas eles
se você apresentar para eles um livro que eles considerem anti-mormons, eles vão falar para você, não, esse material é anti-mormon, você tem que pesquisar aqui. Então eles vão te fornecer alguma fonte de estudo autorizada pela igreja. A resposta mais perigosa que eles te dão é essa aqui. Ore e pergunte se isso é verdade. Porque de acordo com o livro de Moroni, se você perguntar com o coração sincero, com real intenção, tendo fé em Deus, ele vos manifestará a verdade disso pelo poder do Espírito Santo, alguma coisa assim, se é a doutrina Mormon. Você talvez fique impressionado e pense, uau, eles têm que ter muita certeza do que estão dizendo, porque eles não estão tentando enfiar a goela abaixo, eles estão me desafiando a buscar uma resposta por mim mesmo, eles estão me desafiando a perguntar diretamente a Deus. Aquilo já te deixa com uma pulga atrás da orelha, porque eles não tentam te provar nada. Ora e pergunta se é verdade. Agora entra a revelação. Muitas pessoas estão firmes na igreja até hoje porque elas receberam um testemunho diretamente de Deus. Ou seja, elas tiveram uma revelação de que aquelas coisas são verdadeiras. Portanto, agora nada mais, olha o perigo disso, nada mais vai tirar o testemunho delas, porque elas receberam uma revelação diretamente de Deus. Então tá, digamos que o nosso brasileirinho de hoje tivesse orado e perguntou se a igreja é verdadeira, se o livro de Mormon é verdadeiro, se o Joseph foi um profeta de Deus, e ele recebeu aí uma descarga de dopamina no cérebro dele enquanto fazia uma oração, e ele sentiu aquele ardor no peito, que é o que o teu cérebro literalmente te causa quimicamente quando acontece uma produção de dopamina. Ele sentiu aquele ardor no peito, aquela paz, aquela coisa gostosa. E agora eles escutaram dos missionários que esses sentimentos são uma resposta às tuas orações. Esse é o Espírito Santo testificando da veracidade dessas coisas. Agora você aceitou o batismo. O teu direito à revelação pessoal em relação à igreja acaba ali. Por quê? Porque agora você tem o teu líder de organização, presidente do quórum, presidente do sumo sacerdócio, ou presidente das moças, enfim, presidente dos rapazes. Você tem o bispo. Você tem o presidente da estaca. Você tá aqui embaixo. Esses homens estão aqui. Você tem o presidente da estaca. Você tem o profeta, vidente e revelador. Esse cara fala com Deus face a face. Ele e os 12 apóstolos e os 2 conselheiros dele, primeira presidência. Você tá aqui. Eles estão aqui. E Deus tá aqui em cima. Entre você e Deus tem todos esses caras aqui. Tem o bispo, vamos falar só dos portadores de sacerdócio, né? Tem o bispo, presidente da estaca, presidente de missão, se você fizer missão, e tem o profeta. Você tá aqui. Você nunca vai receber uma revelação de Deus que contrarie nenhum desses homens. Sabe por quê? Porque eles foram chamados por Deus para terem aquele chamado. Eles presidem sobre você. Agora você não passa. Tua cabeça vai bater aqui e vai voltar. Se você quiser contrariar uma decisão do bispo, ou do presidente da estaca, ou do profeta. Eu vou dar só alguns... Eu tô falando do profeta porque é assim que eles veem o presidente Nelson aqui. Eu vou dar só alguns exemplos para você. Você é chamado para fazer missão. O bispo ou o presidente da estaca te chamam para fazer missão. Agora você ora. Agora você ora a Deus e pergunta se é isso que você deve fazer, porque afinal de contas, você passou no vestibular e você quer fazer uma faculdade, como o nosso amigo da semana passada, do vídeo passado. E quando você ora a Deus, você acredita que você teve uma resposta de que você não deve ir para a missão e de que você deve fazer uma faculdade. Não vai passar.
vai bater e vai voltar. Se você chegar pro bispo e falar, não, eu orei e eu recebi uma resposta de que eu não devo fazer uma missão, eu devo fazer uma faculdade. O bispo vai falar, você não está escutando a fonte certa. Isso é Satanás tentando te desviar do caminho certo. Sabe por quê? Porque missão é mandamento para os homens. Olha aqui a tua revelação batendo e voltando. Não vai passar. Você não vai convencer o bispo, você não vai convencer o presidente da estaca. E o profeta fala do púlpito que missão é mandamento. Eles estão mais perto de Deus do que você em termos de revelação. Então agora o que você faz? Psh, abaixa a cabeça e diz sim, agora você obedece. O bispo te chama para presidente da Sociedade de Socorro. E você fala para ele, não, eu quero primeiro orar e perguntar se é isso que Deus quer de mim. Para começar, isso é um absurdo você falar. Porque ele já recebeu a revelação de Deus. Do que você está falando? Um outro exemplo no nível mais alto. Presidente da igreja aqui. Até muito pouco tempo atrás, as missionárias podiam usar somente saia ou vestido em proselitismo, certo? Certo. Então eu como missionária, não importa se tá um frio de rachar, eu tenho que usar saia ou vestido. Se eu decido usar calça, eu tô em apostasia, eu vou ser entrevistado, o que tá acontecendo? Você tá sem o espírito, você tá sendo rebelde, sabe por quê? Porque eu estou indo contra uma revelação direta de Deus ao profeta, que diz que as missionárias têm que usar saia ou vestido. Então você obedece. Agora, recentemente mudou e o profeta recebeu uma revelação de Deus de que as missionárias podem usar calça para fazer proselitismo. Agora pode. Agora você corre e compra uma calça e você vai trabalhar como missionária da igreja usando calça. É ou não é? Ele recebeu uma revelação, mas se você tivesse recebido uma revelação de Deus uma semana antes do profeta dizer que as missionárias podem usar calça, você está escutando essa mensagem de Satanás, porque o profeta já disse, o profeta estabeleceu que as missionárias têm que usar saia ou vestido. Você estava em apostasia. Agora, uma semana mais tarde, você pode usar calça, porque o profeta falou que Deus aprovou. Deus aprovou não, Deus revelou para ele que agora tá aprovado o uso de calça para proselitismo. Ai, eu tô rindo de nervosa, cara. Sabe por quê? A coisa mais perigosa que existe é essa tal de revelação. Eu tava assistindo hoje uma nova série no Netflix, que eu vou colocar o link para você aí na descrição do vídeo, o nome em inglês, eu não sei como é que vai ser traduzido para o português, mas em inglês o título é Keep Sweet, Pray and Obey. Seja dócil, a tradução literal, seja dócil, ore e obedeça. É a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundamentalista. Warren Jeffs, já falei sobre ele aqui para você. E eu tava assistindo o primeiro episódio e eu consegui entender exatamente a mentalidade das pessoas que estavam dando seus depoimentos, porque eu já tive uma mentalidade idêntica a delas na igreja Mormon. E eu comecei a sentir um enjoo no estômago, eu comecei a ter enjoo no estômago, é claro que vai ter que ser no estômago, né? Eu comecei a ter uma reação física, eu comecei a sentir enjoo e eu tive que parar de assistir. Sabe por quê? Por causa do perigo da revelação. Enquanto eu assistia aquela série, aquele primeiro episódio, eu vou continuar assistindo, mas acho que vai ter que ser um por dia, porque eu não vou ter estômago, literalmente, para assistir mais do que um. Elas estavam contando sobre a doutrina da poligamia no mormonismo. Poligamia é uma lei eterna, você só vai ser exaltado no mais alto grau de glória do reino celestial se você for polígamo. Então mostrou ali acho que é Roland Jeffs, que era o pai de Warren Jeffs, ele era o profeta da igreja fundamentalista antes do Warren Jeffs,
Duas mulheres deram depoimento, uma delas casou com ele quando ela tinha 19 anos de idade. Ele tinha 80 ou 82. A outra mulher que estava dando depoimento, ela também casou com ele, Roland Jeffs, aos 20 anos de idade. Ele tinha 82, 83. E elas foram contando do nojo que elas sentiram quando puderam ter o primeiro beijo aos 20 anos de idade. Mas esse primeiro beijo aconteceu com um homem de mais de 80 anos. Sabe por quê? Porque ele, como profeta de Deus, teve a revelação direta de Deus de que ele deveria tomá-las como esposas. O profeta já recebeu a revelação. Você está aqui, 19 e 20 anos de idade. Você não vai perguntar para Deus se você deve ou não casar com ele, tá vendo? O teu direito à revelação bate e volta. O profeta, que tá mais perto de Deus do que você tá aqui, o profeta tá aqui. Ele já recebeu a revelação. Então agora você só obedece. Você pode até orar e perguntar a Deus. Agora, se a tua resposta for diferente da do profeta, é claro que você tá em apostasia. É claro que você tá sob a influência de Satanás. Entende o perigo da revelação? Agora vamos trazer isso para a igreja mórmon, que você conhece hoje em dia. Você como membro da igreja. Você usa os garments, né? Aquela roupa, a roupa, como é que fala? Como é que eles falam aqui que eu adoro? Esqueci. Roupa íntima, sagrada, alguma coisa assim. Esqueci o nome, mas enfim. Aquela roupa íntima sagrada, que é o garment. Sagrada porque é considerada assim pelos mormons, né? Se amanhã se amanhã o profeta de Deus chegar para você, para a igreja e falar que recebeu uma revelação e que agora os garments tem que ser até aqui, manga comprida, e tem que ser calça até o tornozelo. Foi Deus quem revelou. Não me diga que não. Se você tem um testemunho forte de que a igreja de Jesus Cristo são os últimos dias, é a única igreja verdadeira sobre a face da terra, que o presidente Nelson é um profeta de Deus, você vai obedecer. Você não se levanta contra o profeta, porque ele já recebeu revelação diretamente de Deus, e você está aqui, você só abaixa a cabeça de sim e obedece. Claro que o profeta está certo e claro que você está errada. Mas eu tenho alergia, mas eu tenho muito calor. Isso são testes à tua fé. Você precisa obedecer. Obediência é a primeira lei dos céus, segundo o mormonismo. Revelações matam. Revelações cometem crimes. Eu vou te dar exemplos disso. Você pega a Bíblia. Homens tiveram revelações de Deus de que estava tudo bem entrar numa cidade, estuprar mulheres, crianças, matar, para tomar conta da cidade. Revelação fez com que Nefe, aquele profeta do livro de Mórmon, que graças a Deus é um personagem fictício, cortar, literalmente decapitar um homem bêbado para roubar as placas de latão. Revelações de Deus, ou do Deus da tua religião, confirmam para homens que tá tudo bem e que eles devem entrar, que se eles têm um testemunho da verdade, tá tudo bem eles entrarem no avião, sequestrarem e atingirem as Torres Gêmeas ali em Nova York e matar milhares de pessoas. Milhares? Acho que foram mais... não lembro agora quantos mortos. Mas afetar a vida de milhares de pessoas. Cuidado com a revelação. É a pior coisa que existe. É o maior perigo que existe. Porque cada homem que sabe manipular e que se torna um líder religioso, ele vai ter as revelações dele, e depois que você acredita que aquele homem é um homem de Deus, agora a tua vida acabou, bate aqui.
Agora você não pergunta mais nada, agora você obedece. Assistindo essa série que eu te comentei, você vê todo mundo vestido igual. Os homens, né, tudo de gravata, camisa social, calça social. E as mulheres, todas com o cabelo assim, estilo século XIX, vestidos também estilo século XIX, manga comprida e até o pé. Aí você, como membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, nessa versão que você conhece aí, você vai falar, ah, mas isso é um absurdo, ah, mas isso é... né? Você, claro que aquilo ali é bobagem, claro que aquilo ali tá errado e a tua igreja tá certa, porque afinal de contas a tua igreja recebe revelações modernas e claro que mudou e as coisas vão mudando porque Deus revela para o profeta. Acontece que a semelhança delas é muito visível. Tá todo mundo igual, você vê todo mundo igual. Agora você esquece que você, como Mormon, você usa a mesma roupa íntima que outro Mormon lá do outro lado do mundo. Você usa a mesma roupa. As roupas íntimas de você são idênticas. Vocês não são diferentes dos fundamentalistas. Na verdade, os fundamentalistas têm um ponto. A igreja mórmon da qual você faz parte hoje em dia entrou em apostasia porque cedeu à pressão do governo e é verdade, cedeu à pressão do governo sim, quando colocou um fim à poligamia e quando decidiu dar o sacerdócio aos negros. A igreja fundamentalista, aquela que Joseph fundou, aquela daquele cara que você presta testemunho no púlpito dizendo que ele é o profeta da restauração, foi assim que ele restaurou o evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Poligamia e negros não têm sacerdócio. Quando a tua igreja entrou em apostasia, segundo eles, por ter cedido às pressões do governo, os fundamentalistas foram muito mais fiéis no testemunho deles do que você. E eles ficaram nas origens fundamentalistas. Então é ridículo e é hipócrita você olhar para uma série como essa que está passando no Netflix e falar, isso, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Mas você se desliga dela como se aquilo fosse um objeto de outro mundo. Aquela é a raiz do mormonismo, aquela é a raiz da tua igreja. Aquela é a igreja e o grupo de pessoas que não cedeu às pressões do governo e continuam sim vivendo clandestinamente a poligamia. E você não vê um negro no meio deles. Porque eles não podem ter o sacerdócio. Eu vou deixar para você pensar. Se hoje o profeta chegar no púlpito e falar para você, olha, irmãos, é uma ordem de Deus que cada portador digno do sacerdócio tome mais 2 esposas, 2 mulheres como esposas. O que você faz como mulher? Você vai se rebelar contra os ungidos do Senhor? Porque você promete lá no templo que você não vai se rebelar contra eles, você não vai nem criticar os ungidos do Senhor. Você como mulher vai receber mais 2 mulheres mais novas do que você na tua casa para serem esposas do teu marido? Você vai ser obediente e valente no testemunho de Jesus Cristo? Ou você vai se rebelar contra o profeta de Deus? E você como homem, o que você faz? Talvez você goste, talvez você comemore. Ai, que coisa boa, mais 2, né? Bem fofinhas, novinhas, né? Tudo bem. Porque você está sob a direção divina de um outro homem que tem todo o poder sobre a tua vida, sobre o teu cérebro, sobre as tuas decisões, sobre as tuas escolhas. E você é membro de uma seita de controle mental, tanto quanto os fundamentalistas dessa série, que eu espero que você assista. Porque você não é diferente deles. Agora você vai me dizer, né? O Warren Jeffs, né? Ele tá preso e tal, e, né? Não se engane. Ele continua liderando a igreja fundamentalista da prisão. Ele recebe visitas e elas gravam coisas que ele fala para eles praticarem dentro da igreja. Sabe por quê? Porque elas receberam revelação de Deus de que
Warren Jeffs é um profeta de Deus, ele é o único profeta verdadeiro e vivo sobre a face da terra. Ele foi preso não porque ele caiu em apostasia, não porque ele é um criminoso, não porque é um crime ter relações sexuais com uma menina de 12 anos de idade e praticar poligamia que é ilegal, por nada disso. Ele foi preso, porque isso tudo são ordens de Deus e a gente não questiona Deus, como esse missionário falou aqui pro nosso amigo. Não entendemos todos os propósitos de Deus. Então aquela comunidade de boa fé acredita que isso é um teste à fé delas. Warren Jeffs está preso, mas Deus tem um propósito para tudo isso. E esses gentios, eles um dia vão pagar por isso, por terem prendido um profeta, o único profeta de Deus sobre a face da terra. Eu coloco a minha mão no fogo, que se o teu presidente Nelson fosse preso hoje por ter cometido o crime de desviar 100 bilhões de dólares e investido, digamos que ele fosse preso, isso não vai acontecer, porque eles estão respondendo na justiça, né, sobre isso. Não saiu nada ainda, nenhuma novidade, mas eu acredito que eles vão pagar o que devem para o governo e manter tudo quietinho. Se esse cara fosse preso hoje em dia por causa disso, você ia ter a mesma mentalidade. Você não ia enxergar as coisas como elas são. Você não ia olhar e falar, meu pai, o cara era um criminoso e por isso ele foi preso. O presidente Nelson foi preso? Mas isso é um teste à nossa fé. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Você usa a frase que Jesus Cristo usou na cruz para justificar o que os gentios fazem contra o povo escolhido de Deus. Que é claro, os membros são os membros da tua igreja. Cuidado com a revelação. Ela te dá direito só ao primeiro passo. Receber um testemunho de que a igreja é verdadeira. O livro de Mormon é verdadeiro. John Smith foi um profeta de Deus. Agora acabou. Agora você entra nas águas do batismo. Agora você faz os convênios com Deus. Agora os homens que ele chamou para liderar a igreja dele é que vão assumir as rédeas da tua vida. A tua revelação. Só para a tua vida pessoal. Porém, se decisões da tua vida pessoal afetarem os interesses da tua igreja, então você está em apostasia. Como por exemplo, eu recebi uma revelação de Deus de que eu não tenho que aceitar esse chamado, de que eu não tenho que ir para a missão. Eu recebi uma revelação de Deus de que essa não é a igreja verdadeira coisa nenhuma, que eu tenho que sair fora. É claro que você está sob a influência de Satanás. É claro que você vai perder as bênçãos da exaltação. Meu querido da história de hoje, muito obrigada por ter mandado a tua história aqui pra gente, tá? E ter trazido à tona esse assunto tão importante, que é a revelação. Cuidado. Cuidado. Quer uma religião? Busca. Mas não deixa ninguém te falar como é que você deve se vestir, se comportar. Não deixa ninguém controlar a tua vida. Porque agora você está preso, literalmente. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.